Doutores, bem-vindos a mais um encontro de direito penal. Nós estivemos um tempinho afastado, prometo que isso não vai mais acontecer. Eu vou tentar toda semana, prometo que toda semana eu vou tentar colocar aqui um novo vídeo no nosso canal. Ficamos 2 meses aí meio afastado, mas as férias acabaram, tá bom? Então agora a gente vai trabalhar sobre um novo ciclo e esse ciclo nós vamos estar atuando agora na parte especial do Código Penal. Então, para quem está iniciando seus estudos no direito penal, a parte especial do Código Penal, ela começa no artigo 121 e vai até o artigo 359-H. Então, entre o artigo 121 e o artigo 359-H, nós estamos na parte especial do Código Penal. E especificamente, o que nós vamos estudar, o que nós vamos trabalhar, assim, pelo menos vamos olhar os principais aspectos, vai ser a respeito do artigo 121. E quando eu falo do artigo 121, se vocês abrirem aí o Código Penal, vocês vão ver que nós temos o título 1, que vai tratar dos crimes contra a pessoa, e esse título 1 é dividido em 6 capítulos. Que capítulos são esses? O primeiro capítulo é dos crimes contra a vida. O segundo capítulo é dos crimes de lesão corporal. Aí no terceiro nós temos da periclitação da vida e da saúde. Nós vamos ter o quarto, que é da rixa. O quinto, que é dos crimes contra a honra. E o último, ele vai tratar dos crimes contra a liberdade individual. Então, hoje nós vamos tratar especificamente a respeito do primeiro capítulo. Vamos iniciar ali dos crimes contra a vida, artigo 121 do Código Penal. Então, a redação do artigo 121 do Código Penal é uma redação muito simples. Ela vai dizer o seguinte: matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Então, qual é o objeto jurídico desse artigo? É a proteção da vida. Esse que é o objeto jurídico. Porém, como nós começamos agora a estudar o artigo 121 do Código Penal, eu vou dizer para os senhores, inclusive eu vou até pedir que quem estiver acompanhando essas aulas, é uma dica do professor para a questão da memorização. Código do lado e caderno para vocês irem anotando. E isso vai otimizar muito a memorização dos estudos, e depois quando vocês forem ler os livros, isso vai facilitar bastante. Então, o crime de homicídio, ele possui 4 modalidades. Que modalidades são essas? Homicídio simples seria o primeiro, homicídio privilegiado seria o segundo, homicídio qualificado seria a terceira modalidade, e a quarta e última modalidade seria o homicídio culposo. E aí alguém vai falar assim, mas professor, e o feminicídio? Eu vi aí numa videoaula em alguns lugares que o feminicídio ele é uma nova modalidade do crime de homicídio. Não é. Na verdade, o feminicídio ele está englobado no homicídio qualificado. Mas a gente vai deixar para estudar isso no ponto específico do feminicídio, tá bom? Então agora nós vamos entrar no chamado homicídio privilegiado, e aí a redação dele vai dizer o seguinte, que o agente que pratica um homicídio, imbuído por relevante valor social ou moral, essa é a primeira e a segunda hipótese. A terceira hipótese, qual vai ser? Ou então, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação do agente, da vítima. Então, nesse caso, nós vamos estar diante do chamado homicídio privilegiado. Porém, a informação aí no final do artigo diz que o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 até 1/3. Eu queria ressaltar o seguinte, que o homicídio privilegiado, ele nada mais é do que uma causa de diminuição de pena. Ele é uma minorante. E quando eu falo que é uma minorante, é porque ela é aplicada na terceira fase da dosimetria da pena. E como minorante, inclusive, ela pode colocar a pena em um patamar abaixo do mínimo. Então, por isso a importância dela. Então, vamos ver, eu tenho uma aula
gravada sobre isso aí no canal, então se você tiver curiosidade, eu recomendo que você faça isso. Vá aí na lista, dê uma olhadinha nisso, porque é importante. Então vamos lá para a primeira modalidade do homicídio privilegiado. Ela vai dizer que se o agente imbuído por relevante valor social. E o que é o valor social? O valor social é aquele, para vocês gravarem de maneira mais fácil, ligado à sociedade, ou seja, uma comunidade local, regional ou até nacional. E aí, quando eu falo de valores da sociedade, eu vou trazer aqui alguns exemplos que os livros colocam para a gente. Vocês vão encontrar isso com muita facilidade em livros. O agente matou um traidor da pátria. Ou então o agente matou um político corrupto que desviou o dinheiro da merenda escolar ou o dinheiro da saúde. Então, ele teria, nesse caso, cometido um homicídio privilegiado. Nesse caso, seria por relevante valor social. Já o valor moral, para os senhores diferenciarem do social, ele é mais ligado ao íntimo do agente. Então, seria uma coisa mais íntima. Seria, digamos assim, um interesse mais egoístico dele. Mas, logicamente, que não deixa também de ter uma ligação com o social. Um exemplo clássico que vocês vão encontrar é do pai que descobre o estuprador da filha. Então, ele pega e mata esse estuprador. Então, ele cometeu um homicídio e, nesse caso, ele vai ter essa causa especial de redução de pena. O homicídio privilegiado. Nós vamos estar diante do homicídio privilegiado, porque nós estamos lá no relevante valor moral. Então, nós vimos o relevante valor social, que é o primeiro, o valor moral, que é o segundo, e nós vamos agora para a terceira hipótese, que é quando o agente pratica o homicídio sob o domínio, olha só o que eu estou falando, domínio, essa aqui é a palavra, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. E aí, quais os exemplos que eu posso apresentar para os senhores? Inclusive de julgados, né? Vocês podem pesquisar aí na internet que vocês vão encontrar. O agente está num bar e aí chega a vítima, né? E xinga a mãe do agente, daquele palavrão lá muito conhecido, na frente de todo mundo, injustamente. Injustamente ele foi provocado. Então ele fica ali sob o domínio de violenta emoção e tira a vida daquele cidadão. Então nessa situação nós teremos o chamado homicídio privilegiado. Então eu acho que são informações assim gerais que eu estou passando para os senhores para facilitar quando nós formos fazer o estudo de uma doutrina. Então a videoaula ela serve para isso, ela é um facilitador. Porém, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver aqui uma questão de concurso público a respeito desse tema. E eu trouxe uma questão de uma prova para juiz, vou jogar aí na tela agora, jogando, que foi feita pela Fundação Carlos Chagas em 2015, lá no Tribunal de Justiça de Goiás. Então ele pergunta de cara, o que é o homicídio privilegiado? O homicídio privilegiado, letra A, pode levar a pena abaixo do mínimo legal? Então de cara, não vou nem fazer suspense, a alternativa correta é a letra A. Nós estudamos isso, ela é uma minorante. Mas vamos ver as outras alternativas e o que está errado nessas outras alternativas. Letra B é aquele em que o agente comete o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta agressão da vítima. A pegadinha aí seria logo em seguida a injusta agressão da vítima, porque isso pode estar configurado uma legítima defesa. Então a pegadinha aqui ficou com a agressão, tá bom? E não provocação, porque no texto da lei diz provocação. Letra C. Pode concorrer com as qualificadoras subjetivas. Isso eu ainda não ensinei aqui no canal, isso para os senhores, mas na próxima videoaula que eu for tratar sobre homicídio qualificado, eu vou trabalhar sobre, eu vou explicar para os senhores as qualificadoras objetivas, subjetivas e quando elas podem estar presentes. O que eu antecipo aqui é que não pode ter uma qualificadora subjetiva juntamente com o homicídio privilegiado. Letra D. Pode ser identificado pelo juiz na decisão de pronúncia. Não, de forma alguma. Nós não estudamos aqui o rito do júri, mas esse julgamento, essa decisão vai ficar a cargo dos jurados, dos juízes de fato, lá no plenário.
E por último, é crime hediondo, segundo pacificado entendimento jurisprudencial negativo. O homicídio privilegiado, ele não é considerado crime hediondo. Gravem isso, porque isso também é muito importante. Então, senhores, por hoje é só. Vamos marcar um encontro aí que não vai demorar na próxima aula, para nós continuarmos o estudo do artigo 121 do Código Penal, agora no parágrafo 2º, para nós trabalharmos o chamado homicídio qualificado. Então, até o nosso próximo encontro e um abraço.